Aqui é Christian Paterhan, fundador da Escola de Enneagrama, autor do Sistema Enneagrama 360 e, como prometido, hoje nós temos uma live para conversar com vocês sobre quais são os medos mais comuns que afetam as pessoas. Então, esses medos mais comuns, nós vamos a ir juntos conversando e se por acaso você quiser falar sobre algum de seus medos e fazer alguma consulta, alguma pergunta, por favor, fique à vontade que eu estou aqui atento, lendo as pessoas que estão entrando. Eu agradeço aqui a Leila, minha querida Leila, Anderson, Francione, minha Fran, que está aqui também participando. Bem-vindo a todos. Estou também aqui com algumas outras pessoas que estão participando. Bruno, bem-vindo. Vinícius, José Eudes, muito bem-vindo. Tá? Vinícius, agradeço muito que prestigiem esta live de hoje e na qual falaremos sobre esse tema que hoje já afeta a milhões de pessoas no mundo, que são os medos mais comuns que estão acontecendo neste momento, especialmente neste momento, né? Eudes enviou para participar. Então, Francesco Colli também. Francesco, muito obrigado. Bem-vindo. Uma alegria enorme você estar participando. Estamos aqui, né? Vamos a começar a nossa fala de hoje. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar da filosofia que me inspira. O Sistema Enneagrama 360, ele está fundamentado em uma filosofia que eu diria que não é apenas uma filosofia intelectual, sino que é uma filosofia de vida. É uma filosofia iniciática. Ou seja, ela propõe a possibilidade, e somente a possibilidade, de que um ser humano atinja um nível de consciência que o Sr. Gurdjieff, um dos grandes divulgadores do Enneagrama, que foi a quem nós devemos o Enneagrama. Gurdjieff foi uma figura que trouxe o Enneagrama de volta ao Ocidente. Ele dizia que nossa filosofia é uma filosofia de vida, uma filosofia baseada na possibilidade que todos nós, como seres humanos, temos de despertar. Então, quero começar falando sobre esse aspecto, porque ontem, na live de ontem, com minha querida Leila Ribeiro, que está promovendo o nosso webinário gratuito online, que realizaremos o dia 30 de junho, e que todos os dados dessa live estão lá na bio, falamos bastante sobre medos, ansiedade, pânico, fobias, etc. Então, eu gostaria que hoje nos centráramos em aquelas questões que são mais comuns. E, nesse sentido, quero um pouco falar antes dessa filosofia de vida, porque eu acho que estamos com uma oportunidade muito preciosa nessa pandemia de nós podermos usar e transformar essa experiência que todos estamos vivendo em um grande aprendizado. E esse grande aprendizado, bem-vindo a todos, Veridiana, Regina, enfim, todos os que estão entrando, me desculpem se não cumprimento a todos, Marcelo, bem-vindo. En esta filosofía de vida, nos tentamos alcanzar un nivel de conciencia
que o Sr. Gurdjieff chamava de consciência objetiva. O Sr. Gurdjieff, que é meu mestre inspirador, que foi, como diz, o homem que trouxe o Enneagrama de volta ao Ocidente, ele dizia algo muito importante, que é o seguinte, que nós devemos aprender a considerar a existência externamente e nunca internamente. O que significa isso? O que significa considerar a existência internamente? Considerar a existência internamente significa que nós colocamos uma série de vidrios coloridos para enxergar a realidade. Então, acabamos não enxergando a realidade tal qual como ela é. Acabamos distorcendo a realidade. E essas distorções que nós realizamos com relação à realidade são produto de nossa falta de consciência. E essa falta de consciência é adquirida de geração em geração, porque todos nós vivimos uma situação que na nossa filosofia chamamos estado de sono. E nesse estado de sono, nós temos impressões da realidade que estão fundamentadas em fantasias, em coisas que imaginamos e que não são reais, e colocamos então todas essas questões para explicar a realidade, envolvendo a realidade em todas essas aparentes explicações que não são explicações e que muitas vezes se transformam em crenças limitantes, em ilusões, em fantasias, etc., que podem conduzir desde estados de consciência muito baixos até estados de consciência totalmente fora da realidade, que nós chamamos, por exemplo, os estados de loucura, né? Então, hoje em dia, com o aumento da drogadicção, com o aumento do alcoolismo, com o aumento das poucas expectativas que as pessoas têm do futuro, está aumentando no mundo uma espécie de desilusão com relação à vida, com relação à existência. E então isso tem ocasionado um aumento dos suicídios, né? Os suicídios se han multiplicado no mundo de uma forma espantosa. Se han multiplicado todas as doenças que são relacionadas ao estresse negativo. Se ha multiplicado muito os casos de questões delicadíssimas como são as doenças do pânico, por exemplo. E todo isso está acontecendo de uma forma cada vez mais abundante no mundo. Cada vez são mais indivíduos que estão perdendo o sentido da vida, que viven angustiados, que quieren morirse, que quieren suicidarse, que ya no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nós, de alguna maneira, vamos creando com nossas considerações internas uma realidade que não é real. E nós não fazemos isso por mal, sino que fazemos isso porque ninguém nos ensinou como controlar nossa mente, como ordenar nossos pensamentos, como aprender a razonar, como aprender a imaginar e visualizar o que realmente queremos. Então, isso tem provocado, especialmente agora com essa pandemia, um aumento enorme de doenças como ansiedade, todos os derivados de doenças que são doenças derivadas de estresse, angústia, depressão, suicídios, surtos de pânico, né? Então, de tal maneira, nós estamos vivendo um momento de muito medo com relação ao futuro. E se nós não somos capazes de controlar nossa mente, nós ficamos nesse pesadelo que atinge as pessoas de diferentes maneiras. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa antes de fazer a live com vocês
e estive averiguando com meus alunos e com meus conhecidos quais eram alguns dos medos mais frequentes hoje em dia. E, por exemplo, me chamou muito a atenção que entre os jovens existe muito medo ao fracasso e a falhar. Existen também, outros mencionaram, el ter medo das críticas, de ser criticados. É interessante porque algunos mencionaram, logicamente, os medos que tem, como são fobias, né? Então, tem uma pessoa que me comentou que sofria de agorafobia, que é o medo, ¿no es cierto?, de enfrentar o público. Então, a pessoa não se atreve a estar em meio de uma multidão. Existem os medos, as fobias a insectos. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de aranhas, tem pessoas que têm medo de cobras, tem pessoas que têm medo de altura, né? Enfim, tem medos que precisam ser tratados muito adequadamente com acompanhamento psicológico, né? Ao que eu vou me referir aqui são aqueles medos comuns que nos afetam no dia a dia, por isto que nós chamamos de consideração interna. Então, volto a repetir, o que é consideração interna? É quando nós imaginamos a realidade e não vivimos a realidade tal qual como ela é. Por exemplo, você conhece uma pessoa pela primeira vez e você emite um julgamento para essa pessoa. O medo da crítica está mencionando também minha querida Magna Regina. Perfeito. Vamos a falar de como ajudar daqui a pouco. Obrigado, Magna. O medo da crítica, muito bem tocado também por Magna. Então, considerar internamente é tingir a realidade com uma fantasia. Então, estava explicando, né? Você conhece uma pessoa pela primeira vez e você a julga. Aí você diz assim, não gostei dessa pessoa. Mas por que você não gostou? Não sei, não gosto dela. E depois você pode descobrir que a pessoa é muito simpática e que aquele sentimento que você teve com relação a essa pessoa não passava de uma imagem mental distorcida do que você apreciou nessa pessoa, que pode ter sido detonado por algum aspecto nela que causou uma má impressão a você. Mas essa é uma fantasia negativa que não tinha nada a ver com o como essa pessoa era. Há alguns anos atrás se fez uma pesquisa, me parece que foi na Universidade de Stanford, onde se colocava fotos de pessoas de cabelos compridos, com barbas, parecendo assim pessoas complicadas ou agressivas. E em outra foto se colocavam pessoas de gravata, muito bem, com a barba feita, muito bem penteados, com ternos, né? Então a pergunta era: a quem que as pessoas consideravam suspeito? Quais eram dessas pessoas que estavam nessa foto a que elas consideravam suspeitas? E a maioria das pessoas apontava para aquelas pessoas que estavam mal arrumadas, que estavam com barba, etc. E resulta que os que eram realmente os suspeitos eram aqueles caras que estavam com terno, gravata, bonitos, bem apresentados. Então, nós temos essa consideração interna de tal maneira dentro de nós que nós criamos ao longo de nossa vida, por diferentes razões, que seria muito longo explicar, medos, fantasias, imaginamos coisas de situações, de realidades, etc. Se nós, por exemplo, vivimos quando criança situações pesadas em relação ao que vimos nos relacionamentos de nossos pais, ou se nós passamos por abusos, ou se nós vivimos sendo castigados de forma injusta, etc., nós passamos a ter um pé atrás, como se diz, com todo o que acontece na vida. Então, a imaginação ela vai sendo preenchida de imagens negativas que nos afetam emocionalmente. No sistema Enneagrama 360 há uma relação muito forte entre os estados mentais
e nosso centro emocional. O centro emocional acumula muitas memórias do passado. Algunas dessas memórias são positivas e outras dessas memórias não são tão positivas assim. E às vezes essas memórias intervêm no presente, às vezes estragando nossos projetos, aquilo que nós desejamos realizar, os relacionamentos, etc. Então, o que acontece? Considerar internamente significa não ter controle sobre nossa imaginação. E quando não temos controle de nossa imaginação, nós somos presa fácil dos medos. Nós vamos a ficar muito abertos a pensamentos negativos, a pensamentos obsessivos, que não tem nada a ver com a realidade. O Sr. Gurdjieff dizia que um ser humano geralmente gasta muita energia imaginando situações negativas do futuro, imaginando ameaças que não existem, imaginando situações pesadas que podem acontecer nos negócios, nos relacionamentos, medo de ser traído, medo da crítica, como falou Magna, medo das pessoas que têm medo ao fracasso, têm medo a falhar. É decir, nós vamos criando ao longo de nossa vida certas imagens negativas que, se nós não controlamos, elas passam a nos impedir ver a realidade tal qual como ela é e, portanto, corremos o risco, às vezes, de tomar decisões inadequadas, de não decidir, de não fazer algo porque podemos ser criticados, porque podemos falhar, porque podemos errar, porque tal vez eso no sea lo que os outros quieren. En fin, son una serie de consideraciones. Então, o que es importante? O que es más importante en todo esto, meus queridos, es nos comprender que es importante comenzar a ter un control de nossa imaginação para conseguir o que o Sr. Gurdjieff chamava de consideração externa. O que é a consideração externa? A consideração externa é o meio, a cura para começar a reduzir e superar nossos medos. O que significa considerar externamente? Significa tratar de qualquer forma a vida de uma forma objetiva. E para isso nós precisamos a começar a ter uma visão mais consciente da realidade. Questionar-nos. Quando pensamos mal de uma pessoa, quando estamos com medo de uma situação futura, quando temos a dúvida do que vai acontecer, nós temos que estar alerta para poder reflexionar. O que significa reflexionar? É voltar ao interior e começar a pensar por que eu estou tendo essa imaginação com relação a essa situação, a essa pessoa, etc. De onde vem isso? Como é que isso surge em mim? E lembrar que muitas vezes quando você teve esses mesmos medos, medo de pessoas, medo de situações, medo de ameaças, etc., você vai lembrar que muitas vezes, se calcula que mais del 90% das vezes, você descobre que aquilo negativo que você imaginou não tinha nenhum sentido. Apenas era algo que você estava imaginando. Então o Sr. Gurdjieff fala, ele nos diz de uma forma muito preciosa o seguinte, diz: para ser feliz neste mundo, considere externamente sempre, internamente nunca. Dito de uma forma popular, como diríamos hoje, nós temos que parar de viajar na maionese. Né? Nós temos que parar de ficar ouvindo essa louca da casa, como chamava Santa Teresa de Jesus a imaginação. Nós temos que someter-nos à imaginação à nossa vontade. E aí é onde está o trabalho. Criar um trabalho onde vamos a fortalecer a consciência da nossa imaginação para começar a imaginar o que nós queremos e não o que não queremos. Né? Então, como se faz isso? Muito simples. Eu vou dar aqui
uma receita simples para você começar a praticar e reduzir seus medos e acabar com suas apreensões. Em primeiro lugar, cada vez que venha um medo para você, cada vez que você esteja imaginando uma situação negativa, como que vai acontecer isto, como vai acontecer aquilo, etc., e você passa aqueles filmes negativos em sua cabeça, ou você está imaginando algo negativo, acepte esse medo. Em primeiro lugar, aceitar é a primeira parte. Eu estou imaginando algo negativo em relação ao futuro. Tudo bem, não tem problema. Eu apenas estou imaginando. Isso não é real ainda. E talvez nunca seja real. Então, como eu estou apenas imaginando, agora vou imaginar o que eu quero. Agora eu vou imaginar as soluções. Agora vou pensar nas possibilidades. Então, nós temos que aprender a usar essa consciência para ir manejando nossa imaginação, para darle um foco adequado, para nos permitirmos essa possibilidade de nos libertar de nossos medos. E essa libertação de nossos medos nos vai trazer esse resultado precioso que é começar a ver a realidade tal qual como ela é. Então, para isso, nós temos que começar com coisas simples. Em primeiro lugar, vocês observam que com essa pandemia, todos os dias nós somos bombardeados por notícias negativas. É tremendo, é terrível. Se você abre os jornais, se você vê na televisão, é constantemente uma fala negativa. Isso está acontecendo, é uma realidade. Mas você tem que ter cuidado para não deixar de pensar também nas coisas positivas que estão acontecendo ao seu redor. E por isso que é muito importante conversar com pessoas positivas, ter amigos que agregam para você, ter conversas construtivas, ler livros que inspirem você, assistir filmes que inspirem você. Eu sempre recomendo, e aqueles que me siguen, de vez em quando eu recomendo um determinado filme para que as pessoas aprendam algumas questões que são passadas pela experiência e pela vida. Né? Há pouco eu recomendei ver um documentário que, aliás, ganhou um Oscar ao melhor documentário realizado. Ganhou um Oscar no último Oscar que aconteceu este ano, que foi o Mestre Polvo, um documentário de um homem que está passando por uma situação de depressão e que ele se dedica à filmagem da natureza, e ele então decide começar a filmar vida submarina, e ele um dia descobre um polvo, e esse polvo no início chama muito a atenção dele, e finalmente ele começa a ficar amigo desse polvo. E ele nos vai mostrando nesse documentário todo o que aprendeu com ele. Agora, se eu digo para você assim, você gostaria de ter uma conversa amistosa com um polvo, seguramente alguém diz assim, não, por amor de Deus, eu tenho medo disso. Tem pessoas que têm medo de cobra, né? Eu vou contar a você algo pessoal aqui que me aconteceu quando eu cheguei em Brasil. Um dia eu estava caminhando em um lugar de floresta, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e estava caminhando, então vi no chão uma cobra que se estava aproximando. E eu tenho um sentimento positivo em relação às cobras, porque na Índia tem um deus que se chama o deus Shiva, que ele tem cobras que o enfeitam. E então eu, por o fato de ter essa devoção a essas histórias místicas da Índia, eu não tenho medo de cobra. Então eu, com toda tranquilidade, coloquei uma vara que tinha na minha mão, e a cobra subiu e se enrolou no meu braço, né? E dormiu na minha mão. Aí ficou tranquila. Eu fiquei muito feliz.
E então, veja só o que eu fiz. Eu voltei para o lugar onde havia mais pessoas e todo feliz mostrei a cobra para todo mundo. E aí o pessoal falou assim: Cristian, pelo amor de Deus, essa é uma dessas cobras mais perigosas, se ela te pica você vai morrer. É o veneno mais poderoso que existe. Eu não me lembro do nome da cobra, mas é uma cobra de cor oscuro, né? E ela era venenosa. Mas a mim não me estava fazendo dano, não estava fazendo nada. E eu via todas as pessoas apavoradas. Será que às vezes nós criamos condições para que aquilo que tememos aconteça de uma forma negativa? Esse dia eu aprendi que quando você não tem uma crença sobre algo, você não vai sofrer as consequências sobre essa questão. Essa cobra apenas dormiu na minha mão, eu voltei ao lugar onde a encontrei e a soltei na floresta novamente. E ela desceu do meu braço e foi embora. Para mim foi uma experiência mística. Para mim foi uma experiência preciosa poder ter tido essa cobra enrolada no meu braço. Mas para as pessoas que conheciam esta cobra, era algo tão mortal que eles ficaram desesperados quando eles me viram com a cobra no braço. Hoje sabemos que alguns animais sentem o medo de uma pessoa. Eles sentem porque a gente, quando tem medo, a gente exuda certas substâncias que são que os animais sentem no olfato que você está com medo. Quando você controla seus medos mentais e começa a controlar sua imaginação, você vai começar a perceber que você pode ter um maior controle da realidade. E por isso que é tão importante considerar externamente sempre, internamente nunca. Quando temos medos, como por exemplo o medo da crítica, o medo de falar em público, aí nós temos alguns medos que são produtos de alguma coisa que nos impediu no passado a falar em público ou a ter medo da crítica. Talvez alguém, quando éramos crianças, nos pode ter falado de uma forma muito dura que tínhamos que ficar calados e que não podíamos falar. E nós ficamos com medo de falar. Então, esse tipo de medo você pode solucionar em uma terapia com psicólogos profissionais que podem ajudar você a superar esses medos à crítica, o medo a falar em público, o medo a falhar. Esses são outros 2 pontos que meus alunos colocam, né? O medo de falhar. No sistema Enneagrama 360, nós, através da análise da personalidade de cada pessoa, através do teste TSE 360, nós vemos como algumas pessoas têm medo de errar, porque elas têm, por exemplo, uma triade que se chama uma triade horneriana, chamada triade 1 media 2, 1 6 2, donde se mezclan três comportamentos que fazem com que as pessoas tenham manifestações de medo. Né? Eu quero fazer algo muito perfeito, quero agradar demais às pessoas e tenho medo de que as pessoas me julguem e tenho medo que as pessoas não fiquem satisfeitas comigo. Então, esses 3 pontos, 1, 6, 2, né, que é uma triade horneriana, se chama triade de aproximação, nos fala de pessoas que têm medo e às vezes esses medos se tornam neuroses, né, onde a pessoa quer fazer algo muito perfeito porque ela necessita agradar às pessoas. Ponto 2 do Enneagrama. E ao mesmo tempo, ela nunca acha que faz algo tão perfeito assim, fica insegura. Então, se junta a ideia de que talvez não esteja fazendo tudo como a outra pessoa quer e tenho medo de perder essa pessoa. Olha que interessante. Então, aí se dá um medo que nós podemos começar a trabalhar a partir do autoconhecimento. Tem medos que só podem ser
superados a partir de un proceso de autoconocimiento. Entonces, meus queridos amigos, esos miedos imaginarios que tanto desgastes nos causan psicológicamente, sí pueden ser superados. Vuelvo a repetir. Primera receta. Nunca deje de aceptar un miedo. Los miedos son normales en nosotros seres humanos. Existen sí a necesidad de distinguir dos tipos de miedo. Existen los miedos que son normales, que son producto de nuestras defensas, de nuestra sobrevivencia. Como por ejemplo, o miedo de morir, o miedo de un animal feroz, o miedo de altura, o miedo do fogo. Son miedos normales, ¿no? Nos temos miedo, no estamos preparados para fugir o lutar de determinadas situaciones que consideramos perigosas. Y existen los otros miedos que son invenciones de nuestra imaginación, ¿no? Esos miedos que son invenciones de nuestra imaginación son muy explorados pelo cinema, ¿no es verdad? Entonces el cinema tem os vampiros, tem os monstruos, tem os Godzillas, tem as criaturas mortas que voltan a vida y te persiguen, ¿no? Entonces esos miedos son miedos fantasiosos, son miedos imaginarios. Y tem pessoas que curten esos miedos, ¿no? Tem pessoas que gostam ver filmes de terror, adoran sentir esa adrenalina, ¿no? Oh, agora vai aparecer un monstruo. Y tem otras pessoas que no consiguen ver. Por minha Fran, por ejemplo, cuando estamos viendo un filme de terror juntos, ela na parte terrorífica, ela se esconde, fecha os olhos y no quiero ver, ¿no? Entonces, esos miedos imaginarios son los que nos tenemos que aprender a controlar. Y tenemos que aprender a controlarnos dándonos cuenta que son imaginarios. Ahí también esos miedos, para que ellos no crezcan demasiado, es importante entonces tener dominio de un aspecto do Enneagrama, que es o punto 6 do Enneagrama, que es a capacidad de imaginar conscientemente. Cuando comenzamos a imaginar conscientemente, nos conseguimos reducir nuestros miedos, al punto que solo restan aquellos miedos que son normales. Cuando sufrimos algunos traumas, podemos tener otros tipos de miedo más peligrosos, como son los pánicos y las fobías. Los pánicos y las fobías deben ser tratados, y a mayoría de las veces ellos pueden ser superados con una terapia, ¿no? Ahora, los miedos comunes, los miedos de todos los días, o miedo de fallar, o miedo de fracasar, o miedo de falar en público, también pueden ser superados. Yo siempre cito, en relación al miedo, una frase do Mestre Jesús que dice así: no temáis, acreditad en Dios, acrediten también en mí. No tengan miedo, no tengan miedo. O miedo, cuando es fantasioso, él te impide realizar aquello que es imposible, aparentemente. Tem una frase famosa de Walt Disney, ¿no es cierto?, que él dice así: como eu no sabía que no era posible, fui lá y fiz. Voltamos àquele exemplo que eu di da cobra que eu peguei no meu braço, né? Eu não sabia que essa cobra era tão peligrosa assim. E, portanto, eu não tinha medo. E seguramente a cobra sentiu que eu não tinha medo e ficou quieta e não me envenenou, não me picou, né? Agora, seguramente uma pessoa que conhece essa cobra e sabe que é venenosa, ela vai ter medo e seguramente a cobra se vai sentir capaz de atacar. Hoje em dia existe o medo natural a nos ficar infectados com o vírus do Covid-19, né? Então, todos esses medos muitas vezes aumentam nossa vulnerabilidade a um ponto tal que podemos sofrer o que se chama consequência psicossomática fantasiosa. Por exemplo, existem as pessoas que são hipocondríacas. As pessoas hipocondríacas adoram ficar imaginando doenças, né?
Tem pessoas que imaginam que tem todas as doenças, eles podem ter todas as doenças do mundo. Então, eu me lembro na época, vocês se devem lembrar, na época quando o Brasil teve o surto de dengue. A dengue fez com que muitas pessoas tivessem medo de qualquer coisinha que picava a pele dele. Já era dengue, né? Então estava todo mundo assustado com a dengue. Mas, na verdade, nós sabemos que algumas dessas questões que acontecem, que produzem nossos medos, elas podem também ser controladas. Então é muito importante que nós acostumemos-nos a ter conversas positivas, a ler livros que nos motivem, a ouvir coisas que nos façam superar nossos medos e nos ensinem como ter controle sobre nossa imaginação. Controlar a imaginação é algo extraordinário, porque controlando a imaginação, você transforma a imaginação em seu aliado. Você vai ter a imaginação como aliado para seus projetos, para se projetar para o futuro, para planejar o que você quer. Então, isso é o que é mais importante, de você poder ter essa capacidade de realizar seus sonhos superando o negativo. Cada vez que você imagine como algo pode não acontecer, acepte essa imaginação negativa, mas coloque em contraponto e comece a imaginar como poderia acontecer. Do lado do ponto 6 do Enneagrama estão os pontos 5 e 7, que são aliados da imaginação. Quando eu imagino algo, eu tenho que depois colocar isso que imagino ao crivo da razão. Eu tenho que submeter isso que imagino à razão. Isto é possível, eu posso fazer isto, tenho recursos, quem poderia me ajudar, o que é o que preciso para realizar. Às vezes a pessoa que tem medo de falhar é porque ela tem um projeto, mas ela não está razonando como chegar lá. E então às vezes ela precisa de uma mentoria, às vezes precisa de alguém que ajude ela a entender que esse projeto que ela tem é possível. Não deixar-se influenciar por o medo de que talvez não possa, que ele não é capaz, que ele não vai conseguir. Não sei se alguns viram aquele filme tão bonito de aquele menino em África que consegue produzir um poço de água para seu povo, né? O menino e o vento, né? Ele aprende como criar um moinho de vento e salva toda a sua comunidade da seca, né? ¿Por quê? Porque esse menino, ele começou a imaginar que isso era possível e ele nunca imaginou que era impossível. E ele luta para convencer seu pai para que lhe dê a bicicleta, para ele usar as partes da bicicleta para criar o moinho que iba a produzir a possibilidade de tirar água do poço. Então, sempre que você tenha uma imaginação negativa, contraponha ela a uma perspectiva positiva. Se você pensou como algo não pode acontecer, agora imagine como poderia acontecer, né? Generalmente, essa habilidade de ter controle sobre a imaginação vai permitir que você tenha uma capacidade de visualizar o futuro de uma forma inteligente. Você vai poder criar estratégias, vai poder pensar como realizar, vai aprender como direcionar sua mente para ter foco, e você pouco a pouco vai ser capaz de sentir que sua imaginação agora é um aliado e que você tem a imaginação como um arquiteto. Imagina, você tem um arquiteto próprio que lhe ajuda a arquitetar seus projetos. E quando esses projetos são realizados, você vai ver que, em realidade, todo aquilo que queremos e que realizamos com vontade e que nos sentimos motivados realmente a fazer, é possível. Então, voltamos a lembrar as palavras do Mestre Jesus Cristo, que dizia: não tenham medo, acreditem em mim e acreditem em Deus. Nós precisamos muito de essa união com o divino em nós, em cada um de nós.
voltar a ter contacto com o divino, para que nós possamos ter uma possibilidade de controlar nossa vida de uma forma harmoniosa, de uma forma criativa, superando esses impedimentos que, tal como eu falei no início, são fantasiosos. Considerar internamente, então, é quando perdemos o controle da imaginação. Considerar externamente é quando usamos nossa imaginação com apoio da razão para criar o futuro que nós realmente queremos. Eu gostaria que vocês, nestes minutos que restam de nossa live, se têm alguma pergunta, podem fazê-la agora, por favor. Magna Regina perguntou sobre o medo de crítica. O medo de crítica, ele nasce muitas vezes pelo que vivemos na infância, em alguns casos, de aquelas pessoas que tiveram pais muito autoritários, né? Um pai muito autoritário que diz que você não pode falar, que você não pode participar, que você não pode dar opinião porque você ainda não é um adulto. E às vezes a intenção desse pai não é negativa, ele apenas quer disciplinar, só que ele não sabe fazê-lo da forma adequada e fica criando na mente da criança uma ideia de empecilho e obstáculo para não falar. Então, quando esta pessoa se torna um adulto, ela não consegue falar em público, ela não consegue se expressar, porque ficou na sua memória que fazer isso não é autorizado para ele. Então, algumas pessoas precisam sentir-se autorizadas para falar novamente. E aí é muito importante, então, someter-se a uma terapia para superar esse tipo de obstáculo em relação à crítica. A Leila de Anderson, ela me está perguntando sobre a diferença entre medo e pânico. Falamos muito ontem sobre isso, minha querida Leila. E as pessoas que queiram ouvir mais sobre medo e pânico, convido a ver a live de ontem, que está gravada e está disponível no meu Instagram. Mas, respondendo a Leila, a diferença entre medo e pânico é bastante grande, né? O pânico já é o resultado de um trauma, às vezes de um evento que a pessoa sofreu e que ficou de tal maneira fixado na sua mente que ela acha que está sempre em frente de um perigo iminente, né? Então, no pânico existe essa ideia de um perigo iminente, de algo que realmente vai acontecer, a pessoa sente que vai acontecer. E, claro, não vai acontecer, mas ela acha que vai acontecer e isso a paralisa, né? Então, os eventos de pânico, eles podem ser, às vezes, extremamente perigosos e devem ser tratados. Não podem ser confundidos com os nossos medos que estamos comentando nesta live. Tem alguma outra pergunta? Aproveitem, estamos abertos às perguntas. De que você tem medo? Que medo você gostaria de superar? Outro medo que está mencionado aqui é o medo a críticas, né? É o medo ao que os demais opinam. Existia um filósofo espanhol que falou muito sobre este aspecto do medo às críticas, que foi um filósofo que dizia assim que o medo aos demais é um medo ao monstro de mil cabeças chamado os demais, e que esse monstro de mil cabeças chamado os demais só pode ser destruído pela compreensão de que devemos deixar de pensar nos demais e sim pensar no próximo, né? Às vezes a gente acha que todo mundo está ocupado da gente, e não é assim, né? Observa quem são as pessoas que estão perto de ti.
Y con certeza tú te vas a dar cuenta que a mayoría de elas te ama, son teus amigos, são as pessoas de tua família. É claro que alguma pessoa pode não gostar de ti, mas não faças disso esse monstro de mil cabeças chamado os demais. Aqui a minha querida Carmen Risotto, olá minha linda, está perguntando quais são as diferenças ou nuances do medo dos outros traços do Enneagrama, né? E caramba, aqui a Adriana nos conta que ela tem medo de lagarta das árvores, né? Então aí nós temos o que se chamam fobias, né? Tem fobias que nascem, ¿no es cierto?, de algunos eventos, né? Que vivemos en algún momento de nuestra vida y que provocan entonces miedo de determinadas criaturas. Eu sempre falo com as mães nas minhas treinamentos que tenham cuidado, por exemplo, quando têm filhos pequenos, de começar a pular e gritar quando vê uma barata. Porque a criança vê você pulando e gritando perante uma barata, né? E as pessoas fazem isso muito frequentemente. E a criança pequena, então, vai ter medo também da barata, mas nem sabe nem por que tem medo dessa criatura tão pequenininha. Eu tenho certeza que a barata deve estar morrendo de medo de ver essa coisa enorme, grande, né, gritando e esperneando aí do perto dela. Agora, voltando à pergunta, aí estava justamente a Ana Caputo falando do medo das baratas, né? Então, o medo da barata é um medo aprendido, né? É interessante porque aqui em Brasília é muito... Eu observei que a maioria das pessoas tem medo de baratas, né? E esse é um medo aprendido, porque se passa de geração em geração, né? Aqui a Ana está falando sobre o medo do novo. Olha que interessante. Medo do novo. E quando nós temos medo de coisas novas, nós temos que começar a virar isso e perguntar-nos como vai ser legal conhecer algo que não conhecíamos. Como vai ser legal descobrir novas possibilidades. Como vai ser legal descobrir novos lugares. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele não queria ir à China, porque dizia assim, eu tenho medo, acho que não vou entender nada lá. E quando ele foi lá, ele descobriu que tinha até pessoas que falavam português. E passou muito bem na China. Então, às vezes, nós temos medo do novo, não porque o novo tem algum perigo, sino porque às vezes não queremos sair da nossa zona de conforto ou não queremos ter mudanças. E aí, outros medos. Muitos empreendedores, disse Anderson, têm medo da mudança, né? E a Ana Caputo está falando, minha mãe pulava também, dizia, quando via baratas, né? O medo dos empreendedores é muito constante em relação a que ser um empreendedor é um grande desafio. De partida, os bons empreendedores, eles são muito corajosos, mas às vezes eles enfrentam a necessidade de enfrentar mudanças, de fazer mudanças nas suas rotinas, nas suas vidas. E eles podem aprender a criar novas mudanças, a enfrentar essas mudanças de uma forma criativa, né? Eu, por exemplo, conheço muitos empreendedores que têm que aprender, por exemplo, a mudar sua visão sobre o dinheiro, né? Que têm que aprender a mudar sua visão sobre o que significa correr riscos, né? Que tem que, às vezes, se permitir aprender a errar, né? Você tem que aprender a aceitar suas falhas e seus erros e transformar eles em um aprendizado e não ter medo deles, né? que mais fala aqui? Bom, o que dizia Carmen Risotto, né? Vamos a así dar um passeio assim pelo Enneagrama. Em primeiro lugar, temos no ponto 1 do Enneagrama o medo a errar, o medo a não fazer algo aparentemente melhor. Achamos que não podemos fazer algo tão certo, então temos medo de errar. E algumas pessoas te deixam de fazer algo por medo de errar.
Não tenha medo de errar. Errar faz parte da aprendizagem. Edison teve que fazer 1000 testes até conseguir criar a lâmpada que hoje nos ilumina até hoje, graças a seu empenho e a sua insistência, né? Ele foi aperfeiçoando seu invento até conseguir que a lâmpada funcionara. Ele fez 1000 tentativas. Imagina se ele tivesse achado que por estar errando ele não ia conseguir criar a lâmpada. Nós não teríamos lâmpada, né? Então, o medo de errar é um dos medos que no Enneagrama nós analisamos. O segundo medo, que está muito relacionado ao ponto 2 do Enneagrama, é o medo a que as pessoas não nos amem, ou não gostem de nós. É um medo que também pode ser superado. Aprenda a não criar expectativas com as pessoas. Aprenda a entender e compreender as pessoas tal como elas são e não como você imagina que elas são. Outro medo, no ponto 3 do Enneagrama, é o medo de não ser importante. Então, tem pessoas que têm medo de não conseguir ser importante para os demais. Não se preocupe de ser importante para os demais. Sabe de que você se tem que preocupar? Você se tem que preocupar de fazer cada vez melhor aquilo que você faz. Existe também, no ponto 4 do Enneagrama, o medo às desgraças, né? O medo de enfrentar situações de perda, né? É a pessoa que se sente azarada, né? Ai, Deus mío, todo me acontece a mim, né? Então, esses medos são verdadeiros imãs, né? Cada medo que a gente não supera, ele se pode transformar em um imã de aquilo que a gente não quer. Olha que coisa maluca. No ponto 5 do Enneagrama, nós às vezes temos medo de não saber. Olha que interessante. Eu tinha um aluno que tinha o traço 5 do Enneagrama muito forte e ele teve que ir a trabalhar aos Estados Unidos. Então, quando estava nos Estados Unidos, ele ainda não dominava muito o inglês. Então, ele me confessou que ele estudiou hasta aprender a falar inglês fluentemente. ¿Por quê? Olha só a explicação que ele me deu. Porque ele queria saber se estava falando bem ou mal dele. Então isso incentivou a aprender inglês. O medo de não saber se as pessoas estavam falando bem ou mal dele. Imagina. No ponto 6 do Enneagrama, nós temos o medo do futuro. O medo do futuro. O medo do que vai acontecer. Volto a repetir, esse medo se supera quando tu comienzas a direcionar tu imaginação em direção àquilo que tu queres. No ponto 7 do Enneagrama existe o medo de perder a liberdade, de eu ser constrangido, de eu não ter a possibilidade de fazer o que eu quero. Não gosto de ter amarras, não gosto, sabe, ter relacionamentos muito sérios, porque tenho medo de me comprometer, né? Mas quando existe amor, a gente vai se comprometer a ter um relacionamento, vai se comprometer a fazer algo e às vezes vamos aceitar perder um pouco da nossa aparente liberdade. No ponto 8 do Enneagrama existe o medo aos inimigos. Tem pessoas que sempre estão imaginando inimigos em volta, né? Então é uma paranoia às vezes de achar que todas as pessoas querem te fazer mal. E no ponto 9 do Enneagrama é o medo a ter que ser responsável por quem? Por ti mesmo, né? Às vezes tu tens que ser responsável por ti mesmo, tomar as rédeas de tua vida e lembrar de ti, né? Estamos vendo aqui a um senhor que fala que ele tem um traço 8, então é muito bem. Aí ele superar aquilo que o senhor Gurdjieff dizia, não é certo, que era muito importante superar essa consideração interna que nos faz criar inimigos onde não existem, né? E quando a pessoa começa a dar-se conta que muitas pessoas podem ser também beneficiosas em sua vida, isso faz com que nós nos demos conta de que nem todas as pessoas querem nosso mal, né?
É verdade que vamos a ter pessoas que nos vão a querer fazer mal, mas também vai ter pessoas que vão a querer nosso bem. Então é muito importante saber com quem nos relacionamos, né? Com quem nos relacionamos. A Carmen está falando que achou fantástica a explicação breve, mas é muito breve, né? Tem muito mais pano para cortar ali, mas eu não quero entrar em questões assim muito complexas ou falar coisas muito profundas nesta live. A minha intenção é de que vocês fiquem com uma mensagem, né? É uma mensagem simples. Aprenda a controlar sua imaginação. Perdão, aprendam a controlar sua imaginação. Nós vamos a estar realizando um webinário el dia 30 de junho, online, gratuitamente, donde justamente eu vou expor como o sistema Enneagrama 360 pode ajudar-nos a ter uma real personalidade vencedora. Vai ser o dia 30 de novembro e todas as informações para inscrição estão aqui na minha bio, aqui no Instagram. E estão todos convidados, é gratuito. Apenas tem que se inscrever, por favor. Então, se tem mais alguma pergunta, estou disposto aqui, ainda temos uns minutinhos para responder uma última pergunta, uma última questão, algum comentário de vocês. Obrigado, Maria de Jesus, aí por teu feedback. Sarita, o webinário vai ser el 30 de junho, agora, 30 de junho, né? E estão todas as informações, estão aqui na bio, no meu Instagram, tá bom? 30 de junho, agora, né? Nós vamos a ter esse webinário, como construir uma real personalidade vencedora através do sistema Enneagrama 360. Né? Ok, meus queridos, já estamos terminando esta live de hoje. Espero que tenha sido algo interessante para vocês refletir sobre como nós podemos superar nossos medos. E quero que vocês reflitam nisso que o Mestre Jesus nos recomenda quando nos diz que não tenhamos medo, né? Não tenhamos medo. Acreditemos sempre em Deus. Deus é amor e quer o melhor para todos nós sempre. E acreditemos também em esse nosso espírito. Aprendamos a ter conexão com nosso espírito, porque ele sempre nos vai guiar por caminhos seguros. Sempre nos vai guiar àquilo que é o melhor para a nossa vida. E por isso é que o Senhor Gurdjieff sempre dizia: considere externamente sempre, internamente nunca. E assim você poderá ser feliz neste mundo. Espero que tenha sido de utilidade. Los que quieran saber más sobre miedo, pánico y ansiedad, ontem, na live de ontem, que ya está grabada no meu Instagram, pueden asistir. E amanhã teremos uma nova live às 20h30 horas e eu convido a todos vocês. Lembrem-se de que para participar do webinário gratuito precisam se inscrever na bio. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Muito obrigado pela presença e por ter prestigiado esta live de hoje. Nos vemos amanhã às 20h30 horas. Um grande abraço a todos, um beijo no coração.